Graça e paz a todos. Nós louvamos o Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos e retomamos nosso estudo de Hebreus. Hoje estaremos vendo o capítulo 9, os versículos de 1 a 5. Mas nós precisamos do contexto até o versículo 10. Então, eu vou fazer a leitura. Hebreus 9, do 1 ao 10. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estavam uma urna de ouro, tendo o maná, a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entravam no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do mundo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem assim dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, e que não pesam e que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo de reforma. Pai, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez. Pedimos pela ação do teu Espírito Santo nos iluminando, traga luz a cada um de nós. Essa tua palavra que foi dada à tua igreja, que visa a edificação da tua casa, que é parte da doutrina apostólica, que é o firme fundamento da nossa fé. Queremos ser iluminados e rogamos pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, rapidamente, vamos relembrar o capítulo 8, né, que é importante para nós termos o contexto daquilo que está sendo trazido já no primeiro versículo do capítulo 9. Né? Então, o nosso autor, ele entra no capítulo 8 com aquele versículo maravilhoso, né, que nós tanto fomos ajudados, iluminados, né, na verdade, o 1 e o 2. Ora, o essencial de todas as coisas é que temos dito, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, no capítulo 8, irmãos, nós vimos, pela graça do Senhor, essa ênfase que é dada pelo autor, sintetizando tudo que ele havia dito até esse momento do capítulo 8. Ele sintetiza dizendo: o importante de todas as coisas, o essencial de todas as coisas é que nós possuímos tal sacerdote. Como ministro, como servo desse santuário, não feito por mãos humanas. E aí ele segue
na linha, mostrando e comparando a superioridade da nova aliança e mostrando que a antiga aliança ela ficou obsoleta, ela se tornou arcaica e ela está em desuso. E os versículos 12 e 13 do capítulo 8, queria ler com os irmãos, para a gente, então, entender por que ele faz essa abordagem no capítulo 9. Né? Então, no capítulo 12, versículo 12, ele fala assim: por isso, para com as iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, ele relata que a antiga aliança, este é o final da antiga aliança, essa é a condição da antiga aliança. Ela se tornou antiquada. Aí, no capítulo 9, ele vem e diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. O irmão faz uma abordagem agora, destacando e valorizando aquilo que a antiga aliança apresentava. Ele termina o 8 dizendo: olha, se tornou antiquada, está prestes a desaparecer, mas ele usa, guiado pelo Espírito Santo, um argumento. Ele mostra que esta antiga aliança tinha coisas de validade, valorosas, e ele então menciona dessa maneira, né? Tinha preceitos de serviço sagrado. Para quê? Para que a gente possa entender que a antiga aliança foi dada e estabelecida por Deus, como nós falamos inúmeras vezes, né? E nós enfatizamos que a lei, ela não pôde ser cumprida porque a carne estava enferma. A lei ela é boa, ela é santa, e ela encontrou em nós uma condição inadequada. Mas a lei, especialmente os 10 mandamentos, retratam a essência, a natureza divina. E quando nós olhamos, então, aqui, o que ele passa a dizer é o seguinte: esse versículo primeiro, ele está abordando a primeira aliança, a antiga aliança. Ela tinha preceitos, ela tinha ordenanças de serviço sagrado, mostrando que nós não poderíamos olhar para a antiga aliança, o antigo pacto, com desdém, como se fosse algo absolutamente humano. Pelo contrário, está dizendo, olha, ela foi estabelecida pela ordem de Deus, ela tinha preceitos sagrados, mostrando que ela era algo que partiu da parte de Deus. E aí ele diz assim, e ela tinha seu santuário terrestre. Então, mostrando que a lei, ela foi dada para ser cumprida e vivida num período, numa época, num tempo, e tinha um lugar estabelecido por Deus. E aí ele pontua, seu santuário terrestre. Essa palavra, né, terrestre, aí ela quer dizer pertencente ao mundo. Então, ele já está fazendo uma diferenciação. A lei tinha um lugar para ser vivido e praticado. Era neste santuário que é terreno, pertencente ao mundo. Em contraposição ao santuário, ele falou que Cristo entrou e penetrou, que não é feito por mãos humanas. Não tem esta afinação. Então, ele está dizendo o seguinte: há ordenamento sagrado, santo, para o cumprimento na antiga aliança. E um lugar estabelecido por Deus. Então, ele agora mostra que nós devemos ter um olhar valorizando aquilo que foi vivido no antigo pacto, mas por quê? Porque ele vai mostrar que mesmo tendo algum valor, ou tendo um valor temporário, diante de Cristo, isso tudo se torna diminuto, de pouca ou nenhuma validade, porque se a sombra serviu durante um tempo, quando vem aquilo que é real, né? Então, se vive o real e se deixa para trás a sombra. Mas ele passa, irmãos,
a estabelecer alguns princípios que servem para a igreja do nosso Senhor, a partir do que nós vamos tomar de exemplo do santuário e do serviço sacerdotal. Esses 5 versículos que nós vamos ver, eles são importantes, né, nesse contexto, porque quando nós olharmos os versículos de 11 em diante, onde o autor traz já a questão de Cristo como sumo sacerdote, como sacrifício derradeiro, como aquele que presta o serviço do santuário, ele vai exaltar completamente. Mas ele quer que nós lembremos do que aconteceu no santuário e como era o serviço no santuário, para nós entendermos o quanto o sumo sacerdócio de Cristo, ou o sacerdócio de Cristo, é glorioso. Portanto, irmãos, nós lembrarmos que o santuário foi estabelecido pelo Senhor em Êxodo 25, 8, os irmãos não precisam acompanhar, eu vou ler para os irmãos, onde Deus já estabelece o desejo do seu coração. Êxodo 25, 8 diz assim: e me farão um santuário para que eu possa nele habitar no meio deles. Êxodo 25, 8. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Qual foi a intenção de Deus manifestada nesse versículo? Habitar com os homens. Habitar com o seu povo. Irmãos, este sempre foi o coração de Deus, e este é sempre o coração de Deus, de ter a presença do homem. Deus manifesta aqui o seu desejo de ter o homem em sua presença. Olha que interessante. Eu vou ler para os irmãos Apocalipse 21, de 1 a 3. Então, nós vamos agora ver como Deus conclui isso, seu propósito, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. O 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Nós vemos, então, que, inicialmente, quando o tabernáculo, Deus determina a construção do tabernáculo, Deus estabelece um lugar para que ele, a sua presença, possa estar diante do seu povo. E ele conclui a sua dispensação, conclui o seu propósito com a nova Jerusalém, que é o tabernáculo de Deus com os homens, mostrando que Deus estará eternamente com os homens. Entre o tabernáculo do deserto e a nova Jerusalém, nós temos a igreja, que é o lugar de habitação de Deus, onde Deus espera ter a nossa presença. Por isso que Jesus entrou como precursor diante dos santos, para nos abrir caminho para a presença. E a questão que nós devemos hoje estar refletindo é se nós temos entendido o chamado para vivermos na presença do Senhor. Qual tem sido a nossa postura diária como cristãos que têm o acesso aos santos dos santos aberto, o quanto a presença do Senhor tem sido valorizada na nossa vida? O quanto nós temos entendido que o chamado para nós é mantermos a comunhão com Jesus e estarmos em sua presença, mediante a nossa busca diligente pela presença do Senhor. Por isso que a parousia, né, a vinda oculta do Senhor, ela é uma recompensa para aqueles que estão buscando a presença do Senhor, assim chamados vencedores, aqueles que, se a nossa compreensão estiver correta, serão tomados em primeiro. Por quê?
Porque a presença oculta do Senhor se dará para aqueles que hoje estão buscando a sua presença. Por isso que, se nós hoje negligenciarmos a presença do Senhor, qual o sentido de termos uma recompensa, que é a própria presença dele na parousia, se nós hoje não temos buscado a sua presença? Por isso que a todo instante, o Novo Testamento parte de um chamado intenso para a igreja, no sentido de que nós devemos estar buscando conhecê-lo e buscando a sua presença. E temos o grande exemplo do apóstolo Paulo, que ele disse: considero tudo como perda por causa da sumidade, do conhecimento do nosso Senhor. Quando Paulo escreveu esta epístola aos Filipenses, ele já era um homem experiente no Senhor. E ele pode dizer que ainda o que ele tinha, ele considerava como desprezível para continuar conhecendo a presença do Senhor. Irmãos, se nós sofremos tantos ataques hoje para capturar o nosso desejo, nosso amor, as nossas vontades, com tantas coisas, o consumismo é algo que nos atrai tanto. O materialismo é algo que nos atrai tanto. Esse tipo de estilo de vida que é proposto para nós, de termos, consumirmos, comprarmos e investirmos o tempo, o dinheiro, a energia em coisas terrenas, isso é tão forte, que tem roubado, desviado, atraído o coração de tantos e tantos irmãos. E nós precisamos estar atentos se o nosso coração está sofrendo um assédio desta maneira. A importância de entendermos o tabernáculo, irmãos, a presença de Deus entre os homens, quando nós lembramos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz, né, e o verbo se fez carne e habitou, né? Algumas traduções trazem, e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então nós vemos o Senhor Jesus fazendo tabernáculo entre os homens, para que nós pudéssemos, então, agora, termos, de modo derradeiro, acesso pela sua morte, ressurreição, ascensão e entronização. O Espírito sendo derramado, o véu sendo rasgado, e agora o Santo dos Santos está aberto para que nós possamos viver na presença do Senhor. Agora, cada um de nós precisa meditar diante do Senhor e questionar diante do Senhor. Senhor, o Senhor tem estado satisfeito com o quanto eu tenho buscado a tua presença? A minha vida de adorador em espírito e em verdade tem agradado o Senhor. Irmãos, não caiamos no engodo, no engano de usarmos a nossa própria avaliação para sabermos se nós temos agradado o Senhor. Se não, questioná-lo ou indagá-lo, Senhor, eu tenho me tornado um adorador que agrada, buscado, tem valorizado a tua presença? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Aí o versículo 2, irmãos, ele segue dizendo, né? Versículo 2 de Hebreus 9. Com efeito, foi preparado o tabernáculo. Então, agora, o autor está se referindo ao tabernáculo do deserto, aquele que Moisés recebeu a sua visão. Não é uma referência ao templo, tá, irmãos? É uma referência, no capítulo 8, versículo 5, ele fala que o templo o santuário foi feito segundo
modelo mostrado a Moisés. Então, o que o autor está olhando? O santuário do deserto. Aí ele diz assim: com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Os irmãos, eu até peço desculpa aos irmãos, poderia ter colocado a figura no grupo, uma figura bem conhecida nossa, mas lembrando, né, que o santuário tinha cortinas brancas, né, e o acesso para o pátio, onde o ofertante entrava com o animal, tinha logo de cara um altar de bronze, onde era feito o holocausto, onde o animal era queimado. Depois tinha a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam. E aí tinha, então, efetivamente, né? Então, o pátio era formado pelo altar de bronze, pela pia de bronze, e depois, então, tinha o santo lugar, que ele chama aqui da parte anterior. Então, ele vai falar o seguinte: cuja parte anterior estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, que se chama o santo lugar. O que é importante nós olharmos aqui, nós não vamos tecer detalhes por detalhes, né? Embora eu tenha separado alguns versículos para trazer à memória, nós refrescarmos a importância desses itens e o que eles servem para nós como exemplo hoje, que nós temos a realidade de vivermos na presença do Senhor. Então, dentro do santo lugar, nós temos o candeeiro, à sua frente nós temos a mesa com os 12 pães, 2 fileiras de 6 pães, que eram trocados aos sábados por Arão, que trocava os pães. Os pães que passavam a semana toda, então, eram alimento para os sacerdotes, e pães novos eram colocados todos os sábados. E nós temos também, e aí é um pouco do que nós vamos meditar, nós temos o altar de incenso, deste ambiente, que os irmãos já sabem, já devem ter pesquisado, pensado, que é dito que ele está aqui ou pertence ao Santo dos Santos, mas aqui cabe uma meditação que nós vamos fazer no versículo seguinte. Então, vamos entender e lembrarmos algumas coisas aqui. Sobre o candeeiro, que é o primeiro item mencionado. Farás também o candeeiro, Êxodo 25, 31. Se não quiserem só anotar, quem estiver anotando. Farás também um candeeiro de ouro puro, o candeeiro será feito de ouro batido. O seu pedestal, a sua haste, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores serão de uma só peça. Então, o acesso ao santo lugar tinha o primeiro véu, e lá dentro não existia, então, a claridade solar. O que iluminava aquele ambiente, irmãos? O candeeiro. Esse ambiente, então, era iluminado, e esta luz era a luz que iluminava o serviço dos sacerdotes quando ministravam ali no santo lugar. O que nós podemos, e os irmãos sabem disso, esta luz dentro do santo lugar, que é uma luz que não é a luz natural, não é a luz solar, esta é uma luz que estava iluminando o serviço sacerdotal, simboliza e representa muito claramente Cristo iluminando o serviço da igreja. Este candeeiro é a luz que nós temos quando nós estamos diante do Senhor para o nosso serviço. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O Senhor é esse que tem o poder de nos iluminar. Quando nós estamos diante do Senhor e diante da sua palavra, nós somos iluminados pelo Senhor. E esta luz do Senhor é a luz que nós precisamos para servir o serviço agradável ao Senhor. Estar na igreja, viver em comunidade, irmãos, nós precisamos ser iluminados a respeito da maneira que nós temos servido o Senhor e servido os irmãos.
na igreja, na comunidade da fé, na vida de assembleia, na vida fraternal, servir os santos é servir o próprio Senhor. E se propor a servir os irmãos, nós não podemos estar apartados de uma luz da nossa consciência que está julgando e avaliando se o serviço que nós temos prestado tem sido aprovado pelo Senhor, porque tem sido feito de todo o nosso coração. Mas como é importante nós não perdermos de vista que tudo que diz respeito à igreja precisa estar debaixo da luz do nosso Senhor Jesus. Qual a razão de eu estar vivendo nessa comunidade, com esses irmãos? Qual a razão pela qual o Senhor me deu dons, talentos, ministérios, que só servem para ser apreciados e apresentados e servido aos irmãos? Como diz o apóstolo Pedro, né, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, salvo engano, servir uns aos outros com os dons que receberam. Então, quando nós vamos realizar um serviço, Senhor, hoje eu vou estar na reunião, vou estar com os irmãos, me ilumina meu coração, ilumina o propósito de eu estar reunido. Hoje vou estar com os irmãos, estaremos na reunião. Senhor, qual a necessidade dos irmãos? Tem algum irmão precisando de carona? Tem algum irmão que precisa de encorajamento? Qual a razão de nós estarmos sendo capacitados pelo Senhor e termos recursos financeiros, casas, um local como esse para reunirmos? Se nós não estivermos sendo iluminados e recebendo graça do Senhor, para que o nosso serviço produza edificação, os irmãos nos encontrarem com um espírito voluntário, coração amoroso, coração de serviço. Estarmos debaixo dessa luz. Senhor, eu tenho mágoa, rancor, eu tenho aborrecimento contra o meu irmão. Eu não consigo ouvir, eu não gosto de ouvir tal irmão. Isso tudo, irmãos, nós conseguimos guardar no nosso coração e aparentemente ninguém está vendo. Mas que o meditar, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, Deus meu. Acho que é o Salmo 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Então, esta luz, né, que precisa permear cada um de nós é fundamental no nosso serviço ao Senhor. Há um outro ponto interessante, Apocalipse 1:4, porque esse candeeiro, né, ele tem 7 taças, né, 7 copos pequenos. E aí, Apocalipse 1:4, ele faz uma menção de que, eu vou ler para os irmãos, diz assim: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Há irmãos que entendem que essa referência a essas 7 hastes é uma menção aos 7 espíritos. E aí nós sempre nos questionamos, que 7 espíritos são esses? O que a Bíblia poderia nos conduzir a pensar? Evidentemente, fala um espírito, né? O Espírito Santo, o Espírito de Jesus, né? As diversas menções que a Bíblia fala, o Espírito de Deus, mas há um único Espírito. Mas que se revelam, se mostram e agem ou interagem com os homens, trazendo as virtudes divinas, talvez, 7 aspectos. E aonde nós poderíamos receber luz disso? Quem sabe Isaías 11, 1 e 2 possa nos orientar dessa maneira, e acho que esse é um texto importante para nós vermos. Isaías 11, 1 e 2. Evidentemente, este é um texto messiânico, fazendo uma referência específica ao nosso Senhor Jesus. E vejam que interessante, irmãos. Há uma menção de 7 espíritos
sobre o nosso Senhor Jesus. Isaías 11, 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá, vamos ler juntos? Um rebento. Um rebento. E das suas raízes, um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria. 2. E de entendimento. 3. O Espírito de conselho. 4. De fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. De temor do Senhor. 7. Então, Isaías 7 fala que, falando do nosso Senhor Jesus, que ele teria 7 espíritos. Evidentemente, é um espírito, mas eu vou usar um termo, 7 emanações, 7 interações, 7 manifestações. O Espírito do Senhor, lembra quando o Senhor abre Isaías, Lucas, e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Então, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, nosso Senhor se tornou sabedoria. O Espírito de entendimento, de revelação, o Espírito que nos traz compreensão das coisas. O Espírito de conselho. O próprio Isaías 9:6 diz que ele é conselheiro. Um menino se nos deu. E aí o príncipe da paz, seu nome será, eu me recordo, e fala que ele é o conselheiro. Espírito de fortaleza. Nosso Senhor é forte. E nós recebemos o espírito do quê? De poder. Nós não recebemos espírito de covardia. Espírito de conhecimento. Irmãos, é possível, veja bem, seria possível nós conhecermos o Senhor se nós não tivéssemos recebido dele o próprio Espírito Santo que nos leva a conhecê-lo? Seria possível? Algum homem sem o Espírito Santo pode conhecer Deus? Não. É o próprio Espírito que nos leva a conhecê-lo. É o próprio Espírito de Jesus em nós que nos dá capacidade de conhecê-lo. E espírito de temor. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Tudo isso nós encontramos no nosso Senhor, que é representado pelo candeeiro, pelo candelabro, pelo cálice. E as suas 7 hastes podem indicar, e aí cada um de nós tem essa liberdade diante do Senhor. Se você entender que é uma referência, há muitos irmãos que entendem que é uma referência, porque, e nós, como falamos, nós não vamos detalhar cada um dos itens, mas o candeeiro, seguramente, irmãos, é uma figura clara do nosso Senhor, sendo luz, sendo este que ilumina, este que dá direção, este que não permite que nós andemos em trevas, né? Quem lhe segue não dá trevas, mas terá nele a luz da vida. Então, nós vamos percebendo que nós temos diante de nós aquilo que foi durante muito tempo uma sombra. Então, se nós somos sacerdotes, e os sacerdotes eram iluminados por esse candeeiro, nós somos sacerdotes da nova aliança, quem é que nos ilumina? Cristo Jesus. E Jesus, sendo esta luz, ele nesses 7 espíritos, nessas 7 manifestações, ele concede para nós tudo o que nós necessitamos para o nosso serviço sacerdotal. Qual é o outro item que o irmão menciona, que estava no santo lugar? Nós temos, então, a mesa e os pães da preposição, ou também chamado pães sagrados, ou da presença. Êxodo 25, 23 a 24 diz assim:
Farás também uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura do côvado meio. Cobrirás de ouro puro e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. E sobre a mesa, Êxodo 25:30, porás os pães da proposição da presença perante a minha face continuamente. Evidentemente, este também, ou esta é uma figura muito clara a respeito de quem, irmãos? De Jesus. Quem é verdadeiramente o pão? Os pães ali estavam, um pão para cada tribo, né? Os 12 pães, representando que as 12 tribos eram alimentadas, nutridas, supridas pelo cuidado de Deus. A igreja hoje é cuidada, suprida, nutrida pelo pão vivo que desceu do céu. Queria ler com os irmãos, né? Esse é um dos versículos que a gente gosta bastante, vou ler com os irmãos. João 6, 32 a 35. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo. Olha que coisa, irmão. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Vejam, irmãos, mais uma vez, nós somos estimulados por esta figura, como sacerdotes da nova aliança, a nos indagar diante do Senhor como tem sido o nosso alimentar de Jesus. O pão da vida. Aquele que nutre, que alimenta interiormente, aquele que nos dá força, que nos dá vigor, aquele que nos tira da apatia, aquele que nos tira do desânimo, aquele que nos tira da fraqueza, aquele que nos tira da estafa. Os irmãos creem nisso? A igreja tem sido mantida, sustentada pelo Senhor há 2000 anos, como pão vivo desce do céu. Mas existe o risco de nós perdermos o apetite quando nós somos ludibriados por sabores que, ao paladar, são mais agradáveis. Não é assim que uma criança ela é desvirtuada do alimento saudável? Os pais normalmente fazem um empenho muito grande para manter um alimento saudável, frutas, legumes, aquele trabalho para cuidar da criança, comida saudável, lavada, bem temperada, fresca, até o dia que ele vai no primeiro aniversário. E então, para a criança, um bolo de chocolate e um refrigerante. E nunca mais o paladar dele vai ser o mesmo. Na sequência vem uma batata frita, um cachorro quente, um pedaço de pizza e termina com sorvete. Aí o pai e a mãe vão oferecer brócolis. Qual a chance disso dar certo? Só depois de muito tempo, quando nós já adoecemos e começamos a ter os problemas, nós vamos voltar a um caminho de uma alimentação saudável. E aí a gente sabe, experiência própria, o quanto nós temos sofrido por isso. O Senhor é o pão vivo de Deus. O verdadeiro alimento que deve ser nos motivar diariamente a termos o desejo de nos alimentarmos da sua palavra. Mas falsos alimentos pulam diante dos nossos olhos, estão na palma das nossas mãos, estão facilmente nos nossos ouvidos, o nosso paladar vai se desviando, vai se contaminando. E depois, irmãos, para estarmos 15 minutos, 20 minutos lendo somente a Bíblia, nós sofremos.
temos que fazer um verdadeiro sacrifício ápano, de esmurrar o corpo, para que nós possamos ter um tempo de dentro da palavra. Irmãos, estar em uma reunião, a luta que não foi os irmãos na mente hoje ou na carne para estarmos aqui. Quem pensou em não vir? Não precisa se manifestar. Quem falou, puxa, hoje é sábado, eu posso descansar. Hoje eu tenho coisa para fazer que eu não consegui fazer durante a semana por causa do trabalho. Mas por que isso, irmãos? Provavelmente porque o nosso paladar tem sido afetado. E se nós não trouxermos diante de nós este ímpeto de termos um alimento saudável, pouco a pouco nós vamos nos desviando. A importância, né, de nós entendermos a questão da luz e do alimento no nosso serviço é fundamental, irmãos, para sabermos se nós temos primeiro agradado o Senhor. Segundo, se nosso serviço tem gerado edificação para os irmãos. Queria agora falarmos um pouco do versículo 3. Vamos fazer o 3 e o 4 agora. Por trás do segundo véu se encontra um tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro. Atenção para essa palavra pertencia. Alguém está com outra versão aqui? Usa a palavra pertencia. Aqui uma cortina. Então, 4 não. isso. Nessa parte ficava o altar de ouro. Então, a sua, irmão, Miro, um pouquinho mais alto, irmão, por favor. 4. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso. A sua, Marcelo? Tinha 4. Tinha. Tá. E os demais irmãos que estão com a revista atualizada, tá, né? Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama Santos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então, agora ele sai do Santo dos Santos, passa o véu e entra no Santo Lugar. Perdão, no Santo dos Santos, chamado também Santíssimo. Por trás do segundo véu se encontra um tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Aí ele vem e traz, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. Nós sabemos, irmãos, que o texto de Êxodo, capítulo 30, coloca o altar de incenso no santo lugar. E aí, os irmãos, ao longo da história da igreja, têm meditado e têm pensado por que o autor de Hebreus teria utilizado essa visão de que o altar de incenso estaria dentro do Santo dos Santos. Há alguma conclusão definitiva e um consenso entre os irmãos? Não. A Bíblia esclarece claramente a razão disso? Não. Então, nós podemos cravar algo aqui? Também não. O que nós temos, então, é dentro daquilo que a Bíblia nos permite, é meditarmos com as informações que temos e chegarmos mais próximo daquilo que pode ter sido a intenção do autor. Vou colocar para os irmãos, então, algumas hipóteses levantadas pelos irmãos. Primeiro, uma questão de tradução da palavra. Esta palavra poderia ser onde nós temos aqui, ao qual pertencia o altar de ouro, poderia ser traduzida como incensário. E no dia da expiação, quando Arão entraria diante do Santíssimo, ele teria que estar com um incensário na mão
passando o véu e levando, então, esse incenso dentro do Santo dos Santos, e nesse ambiente, a arca da aliança seria coberta pela a fumaça, pelo incenso, agradando assim a Deus. Então, poderia ser uma referência, não ao altar de incenso, mas ao incensário. Porque o que nós estamos vendo aqui, isso vai ficar claro, que muito provavelmente ele fará uma alusão em específico ao dia da expiação. Porque ele vai falar nos versículos de 6 a 10 que Arão entrava uma vez por ano no dia da expiação. Então, pode ser, e esse é o entendimento de alguns irmãos, que a menção aqui não seria altar de ouro, mas incensário. Outros irmãos dizem que ele usa essa expressão porque ele está se valendo do templo que foi construído por Salomão, em 1 Reis 6, 22, o altar todo está dentro do santo lugar. Então, quando Salomão vai construir o templo, ele coloca um altar dentro do Santo dos Santos. Mas não é a orientação que Moisés recebeu, e como está em Êxodo. Tá? E há uma outra explicação, que é a seguinte: o altar de incenso, ele ficava, então, à frente do segundo véu, quando se abria, estava dentro do Santíssimo. Quando se colocava e se mantinha ali o incenso queimando de dia e de noite, esse incenso deveria entrar no Santo dos Santos e estar diante de Deus, e Deus se agradaria do incenso. Então, na prática, no aspecto da estrutura para agradar a Deus, de fato, a função do altar de incenso não era para o santo lugar, mas era para o santo dos santos. O incenso, né, ele deveria estar permeando o santo lugar, e então, funcionalmente, ele era um item do santo lugar. Ele estaria neste ambiente. Agora, irmãos, como nós não temos uma explicação do próprio autor porque ele colocou isso, nós não temos como afirmar. O que nós sabemos é o seguinte: qual era a função do altar de incenso? O altar de incenso era mantido aceso de dia e de noite. E era tratado e mantido com óleo para que não se apagasse. Se cortava ali o borrão para que se mantivesse aceso. E o que a Bíblia fala a respeito do altar de incenso? Salmo 141, 2. Suba a tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferta vespertina. Então, o salmista está dizendo que as orações dele deveriam ser recebidas como incenso. Apocalipse 5:8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:8. Apocalipse 8, 3 e 4 diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo como orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E na mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com a oração, com as orações dos santos. Então, na tipologia, o altar de incenso simboliza e representa as orações.
aquilo que nós ofertamos a Deus em oração, aquilo que nós nos colocamos diante do Senhor em oração. E o irmão destacou 4 pontos que fazem analogia do incenso e desse incenso sendo queimado com a nossa vida de oração. Eu achei interessante e vou colocar para os irmãos. Primeiro, o incenso deveria ser batido e triturado, mostrando que toda genuína oração, ela parte ou ela emana de um coração contrito e abatido, ou seja, de um coração que está compungido pelo Espírito Santo. As nossas orações são provenientes de corações que estão prensadas, primidas pela vontade de Deus. As nossas orações devem ser essas que estão carregadas de desejos, de vontades do coração de Deus. Por isso que Tiago diz assim: nada tendes porque pedides mal. E quando pedides, pedides para a sua própria consciência. Ou seja, o coração que ora, que pede, distante, apartado do coração de Deus, é um coração que está agindo segundo as suas próprias vontades. E isso não procede deste pressão, deste encargo, desse desejo do coração de Deus para nós orar. Existe um vídeo que eu gosto muito, um trecho da mensagem do irmão David Wilker, eu não sei a pronúncia correta, é aquele que escreveu A Cruz do Diabo. Se os irmãos olharem, algumas vezes na minha vida, né, que eu me senti apático e desanimado, eu sempre me recorri a esse trecho. São 6, 7 minutos. Isso chama assim, um chamado à angústia. Um chamado à angústia. Está um trecho dessa pregação no YouTube. E ali o irmão diz assim, que todas as vezes que Deus necessita gerar algo, realizar algo na terra, ele chama um coração que está tomado de ansiedade pelos propósitos de Deus. Um coração que está tomado pela ansiedade, né? Pela angústia do coração de Deus. Deus nunca vai chamar ou trazer um homem, ou usar um homem que não se encontra com o mesmo coração. Todas as vezes que Deus promove avivamento, irmãos, são com homens que têm o mesmo desejo de experimentar poder, ser vivificado, ter uma vida renovada, uma vida reerguida e com uma disposição nova. E ele diz assim, ele cita, né, o irmão David Wilker, ele fala de Neemias, que Deus foi chamar um copeiro, porque quando ele recebeu a notícia de que Jerusalém estava destruída e os muros haviam sido queimados, os irmãos lembram qual foi a reação de Neemias? Ele caiu em prantos, rasgou suas vestes, lançou cinza sobre a cabeça e chorou copiosamente. E o irmão fala assim, um coração tomado de angústia. E a partir de um coração deste, Deus pode realizar a sua obra em qualquer esfera, qualquer ambiente. Por isso que a nossa vida de oração, irmãos, ela precisa partir dessa ilustração, né? E os irmãos tenham discernimento, se acolhem isso que o irmão passou, não, né? O nosso coração precisa estar premido, precisa estar triturado, precisa estar batido, para que as nossas orações sejam fervorosas diante do Senhor. Outro ponto que ele fala, não há incenso sendo alçado ao Senhor se não houver um fogo. Concorda, irmãos? Qual é o elemento para que o incenso esteja queimado? Uma oração que não
passa pelo fogo, que não é purificado, uma oração que não tem os elementos interiores dessa oração, da vontade de Deus, do propósito de Deus, das promessas de Deus, ela não está purificada. Então, para nós orarmos, nós precisamos que o Senhor nos purifique. Por isso que Davi, no Salmo 139, ora dizendo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, ele pede: me purifique e me conduza aos caminhos eternos. Esta é a oração que nós devemos fazer: Senhor, me purifica para que eu possa ter um coração puro para orar da maneira adequada, para que eu possa interceder de uma maneira adequada. Irmãos, às vezes a gente sai de uma televisão e vai para uma oração. Pensa o tempo que leva para nós sermos purificados, para nossa mente ser renovada, para nós nos unirmos ao Senhor, estarmos limpos para que a unção possa nos dar. Você se esgoelou ali para o seu time marcar o gol e depois você vai para uma reunião. Às vezes estão saudadas ainda, irmão. O que nós poderíamos entregar numa reunião dessa? Claro, entre você assistir a algo e vir para a reunião, vem assim mesmo. Mas pense o prejuízo que você e os irmãos têm, porque nós não estamos sendo. O terceiro ponto. Então, falamos do incenso ser batido, né, triturado, a ação do fogo. Qual é o destino do incenso, irmãos? Qual é o destino do incenso? Os céus, Deus. As nossas orações se destinam a Deus. Nós oramos a Deus, Pai nosso. Quando nós nos reunimos nas reuniões de oração, às vezes nós ficamos pensando na oração que seja inteligível aos irmãos ou que faça sentido para os irmãos. Nós estamos orando para Deus. As nossas orações se destinam a Deus. Já viu aquele ditado no nosso meio que as nossas orações não passam do teto? Por quê? Porque ou a nossa motivação é impura, é incorreta, ou nós não estamos baseados em promessas, ou nós estamos dando margem para a nossa consciência, ou porque nós não estamos purificados. Nós não passamos no altar de holocausto, não fomos queimados ali, não passamos na pia de bronze, onde nós nos lavamos, não entramos no santo lugar para sermos iluminados, nos alimentarmos de Jesus, e aí sim, quando nós finalmente ofertarmos as nossas orações, essas orações se tornam agradáveis diante do Senhor. Irmãos, que isso possa renovar cada um no nosso chamado a uma vida de oração. E o último item, né? Eu já adiantei aqui, não consegui conter a minha língua. O último item é que o objetivo do incenso era agradar a Deus. As nossas orações devem agradar a Deus. Uma vez, irmãos, ouvi isso diante do irmão. Que estava com um problema grave, vivendo algo grave, e ele disse que tinha encontrado na Bíblia direito de orar para Deus recolher uma pessoa, para Deus matar uma pessoa. Veja, irmãos, se imagine diante de Jesus fazendo uma oração dessa. O quanto nós podemos nos perder se nós não tivermos com uma mente cheia da mente de Cristo e entendermos que nós somos chamados para abençoar e não para mal amaldiçoar. Nós somos chamados para orar pelas nossas autoridades. Nós somos chamados para orar e interceder pelas pessoas, pelos endemoniados, pelos doentes, pelos enfermos. Nós somos chamados para cuidar das pessoas, assumir responsabilidade das pessoas. E as nossas orações devem ser no propósito de trazer luz, bênção, arrependimento, cura, salvação, libertação para as pessoas. Então, a nossa motivação, o estado que nós estamos, nós devemos ter muito cuidado quando nós estamos orando.
ser triturado, fogo, destino a Deus e ser agradável ao Senhor. Vamos caminhar para a parte final. Agora estamos no Santíssimo, né? No Santo dos Santos. Falamos já a respeito do altar de incenso, agora nós temos a Arca da Aliança. Êxodo 25, 10 e 11, diz assim: farão também uma arca de madeira de acácia, seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado e a sua altura de 1,5 côvado. Tu a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Então, a Arca da Aliança que o Senhor mandou fazer, madeira de acácia, revestida por dentro e por fora de ouro. E nós temos, então, aqui, claramente, né, uma figura do testemunho de Deus diante dos homens. A presença de Deus diante dos homens. Êxodo 25, 16 diz assim: e porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, testemunho, evidentemente, a gente vai ver um dos itens, as leis, né? As 2 tábuas, o bordão ou a vara de Arão e também o maná. Mas o que o Senhor está fazendo? O que é a Arca da Aliança? Porque simboliza e representa o compromisso de Deus de estar com os homens para sempre. E isso hoje na igreja, irmãos, é um dos grandes chamados que nós temos. Manifestar o testemunho de Deus chamando todo homem ao arrependimento. A igreja, de certa forma, é a escada no sonho de Jacó, posta na terra, que liga aos céus, e os anjos sobem e descem. A igreja é o caminho que a pessoa tem, por conta do evangelho que nós pregamos, para que encontre com o Senhor e tenha acesso às regiões celestiais. Se a igreja não prega o evangelho, se a igreja não ensina o evangelho, não leva o evangelho às pessoas, como haverá remissão dos pecados? Como que alguém poderá ser iluminado? Então, para isso, o Senhor encaminhou e dividiu ou distribuiu os sacerdotes nos diversos lugares. Os lugares que nós estamos, irmãos, nós temos ali uma missão espiritual, uma missão sacerdotal. Aonde você está, se encontra, trabalho, estudo, bairro, rua, nós somos as pessoas que foram incumbidas de anunciar o evangelho e mostrar a escada que está posta na terra para levar as pessoas até o céu. Se a igreja, se nós não anunciamos o evangelho e não assumimos responsabilidade e orarmos pelas pessoas que estão postas diante de nós, como que elas alcançarão o evangelho? Como elas poderão ser salvas se não há quem pregue? E aqui, os irmãos me permitam, né, sem polemizar, só quero manifestar o entendimento que eu tenho, porque é uma frase que está no seio da igreja já secular, né? E só para a gente, na verdade, ter um outro olhar, né? Um outro olhar, porque diz respeito à nossa ação diante das pessoas, em especial aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Se atribui a algum irmão do passado, né? Talvez a São Francisco de Assis, né? Aquela frase, né? Pregue o Evangelho sempre. Quando necessário, use palavras. Né? Mas, irmãos, se nós não tivermos atento, o nosso testemunho não tem poder de fazer com que a pessoa seja salva. Porque o poder de Deus é o quê? Quem se lembra de Romanos 1,16?
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro de quem? Do judeu. E depois, gentil. O Evangelho é o poder de Deus. O meu testemunho não é o poder de Deus para a salvação. Então, a pessoa que está do seu lado, na empresa, na escola, na rua, quem vai comprar, vender, negociar com você, ele precisa do Evangelho. O testemunho é uma porta que se abre para a pessoa ouvir o que você vai falar. Mas o que salva uma pessoa é o Evangelho, que é o poder de Deus para salvação. Então, nós precisamos, além do testemunho, pregar os evangelhos nos ambientes que nós estamos. Os irmãos, entenderam? Eu não estou fazendo apologia a nós não testemunharmos, não é isso. Mas nós não entendemos que, se você trabalhar 30 anos numa empresa com um excelente testemunho, e sair de lá sem ter pregado o evangelho, ninguém vai se salvar, você vai receber uma placa, vai receber um bônus e uma medalha, como funcionário padrão excelente de 30 anos. Mas ninguém terá sido salvo, porque o evangelho não foi pregado. Claro, estou imaginando se você fosse a única fonte de pregação do evangelho. Então, nós precisamos estar atentos a isso, irmãos. A aliança, o testemunho do Senhor na terra, e o povo de Israel foi chamado essencialmente para testemunhar a respeito de Jeová, para que os povos pudessem vir e adorar ao Senhor. E como Israel falhou, o evangelho se abriu a nós, e nós então agora somos chamados para ir e pregar o evangelho a todas as nações. Irmãos, se nós assumirmos um compromisso de oração diante do Senhor, Senhor, como vários irmãos, e até o próprio Matmani testemunha que quando ele estava na escola, ele tinha uma caderneta com o nome de todos os alunos e pedia que o Senhor salvasse todos os alunos. Se nós tivermos um coração mais intencional de salvarmos as pessoas, pregarmos os evangelhos, no ambiente que nós estamos, na rua que nós estamos, quem é o pastor da sua rua onde você mora? Quem é a pastora da rua onde você mora? Se alguém um dia falar assim, eu preciso de um pastor nessa rua aqui, quem deve procurar? Você, irmão. Você, irmão. Vai procurar quem? Não é? Na empresa, na escola, na academia, eu preciso de um pastor. Vai procurar quem? 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 Vamos individualizar isso? Vai procurar quem? Nós vamos orar para ter força para poder falar um meu bem forte, tá bom, irmãos? Queridos e amados irmãos, eu vou parar por aqui, deixar o irmão do sábado que vem, porque aí teria que falar um pouco sobre a tábua os 10 mandamentos, teria que falar ainda sobre o maná e a vara de Arão. Eu não quero atropelar, acho que o tempo já deu 1 hora, né? Estou com esse propósito, se Deus assim permitir, de estarmos passando disso aí. Então, só queria finalizar com isso aqui, irmãos. O que nós recebemos de aplicação do tipo que ficou, que se tornou verdadeiro, porque nós temos o verdadeiro sacerdócio, nós temos o verdadeiro templo. O nosso chamado hoje é para estar aonde, irmãos? Aonde? No Santo dos Santos. Para nós chegarmos com intrepidez aonde? No Santo dos Santos. Para nós vivermos o quê? Uma vida de sermos iluminados pelo Senhor intensamente. Uma vida de nos alimentarmos e sararmos o nosso apetite, nosso paladar, e orarmos para o Senhor restaurar o nosso paladar espiritual,
para nós termos apetite pelo pão vivo que desceu do céu. E por fim, irmãos, para nós sermos reavivados, renovados, resgatados, uma nova vida de oração diante do Senhor. E queria colocar para os irmãos, com o nosso coração de fraternidade, de irmãos que carregam e caminham juntos, a nossa reunião de oração semanal. Queria que os irmãos meditassem nisso e considerassem isso diante do Senhor. Tá bom? Que a graça do Senhor seja conosco, que nós sejamos estes sacerdotes que estão vivendo a plenitude com todas as suas dádivas, com todas as manifestações do Espírito ou dos 7 Espíritos que estão nos fortalecendo, aconselhando, vivificando, nos tornando cada vez mais prevalecentes. À medida que as trevas, o período, a meia-noite vai se aproximando e as trevas vão se intensificando, a luz que procede de Jesus, ela vai se intensificando. Né? Como diz ali em Romanos, até que brilhe, como que diz? A aurora, até que brilhe verdadeiramente, sobre nós o sol da justiça. Então, a nossa busca pelo Senhor tem que ser intensificada. A partir de quando, irmãos? De agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Louvado seja o Senhor.